do jeito que nós achamos que ia sair, aquilo que você esperava não aconteceu, mas não esquenta, não se preocupe, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Nossas células estão aí, voltaram essa semana, para a glória do Senhor, né? É importante a comunhão de célula. A célula, ela é um desbravador, um multiplicador também, né? Um agente multiplicador da igreja, é um agente multiplicador da colheita, a célula. Os encontros, teremos 3 encontros esse ano, a nossa agenda está toda pronta. Estamos aí com um projeto de ter células de mulheres, células de homens esse ano, exclusivos, uma vez por mês. Estamos aí com um projeto, né, com os obreiros, o pastor Ricardo está, né, desenvolvendo um trabalho poderoso com os obreiros. E eu creio que será um ano abençoado, amém, irmãos? O Ministério de Louvor passou por mais uma evolução, eu estou muito feliz, porque sementes foram regadas lá atrás e agora estão sendo germinadas. É fácil? Não. Houve intempéries, tempestades? Houve, mas o poder do Senhor é o que prevalece. Aquilo que Ele falou vai se cumprir, vai se cumprir. Então, descansemos o coração nele. Amém, meus irmãos? Andamos descansados e fiel é aquele que prometeu. Quero saber se nessa noite tem alguém conosco pela primeira vez. Você pode levantar sua mão, glória a Deus, temos aqui uma vida. Temos também um jovem, um rapaz aqui, aleluia, que bênção. A igreja tem um prazer em recebê-los aqui e não queríamos ficar só nas palavras. Nós queremos aqui dar uma salva de palmas para vocês que estão conosco pela primeira vez. Quem está próximo, cumprimente com a paz do Senhor, aí atrás. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, fique à vontade na casa do Senhor, né? Seja edificada, né? Comece a acolher na sua vida espiritual a partir desse culto. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes nós achamos assim, foi uma força do acaso eu estar aqui. Não é uma força do acaso. Querendo Deus te abençoar, te trouxe até aqui. Amém? Querendo Deus abençoar a tua vida, te trouxe aqui. A primeira vez que eu pus os pés dentro da igreja, falaram isso para mim. No momento do convidado, falou, você está aqui porque há um propósito de Deus. Aí eu comecei a crer naquele propósito, estou até hoje na casa do Senhor. Então há um propósito de Deus sobre a tua vida. Não desista, amém? Em nome de Jesus. Eu sei que os irmãos estão organizando os envelopes, então eu quero antecipar um pouquinho o VPD News, porque o VPD News vai falar um pouquinho do que vai acontecer nesse mês, né, da nossa igreja. Alguns eventos, né, aquilo que nós temos como agenda, tá bom? Beleza? E logo depois nós voltamos com a direção aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, pessoal. Eu sou a Maria Luísa e estou apresentando agora mais um VPD News. Pessoal, vou estar passando para vocês agora a nossa programação de semana. Terça-feira, às 19h30, temos a nossa oração, um momento de buscarmos mais de Deus e de nos fortificarmos na nossa fé. Às segundas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de oração, onde temos comunhão, palavra e muita intercessão. Aos domingos, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família, onde quebra todas as idades. Então eu convido você a estar conosco aqui, cultuando o nosso Deus. Graças a Deus, meus irmãos, bem com vocês. Eu sou o Rodrigo, estou aqui para passar nossa programação do mês de janeiro. Dia 24 de janeiro, na nossa igreja sede, na Capitão Caso, acontecerá a pré-reunião obrigatória para o encontro de líderes. Às 8 horas para a rede radicais e às 19h30 para a rede família. Então você que é líder de ministério, líder em treinamento, líder, supervisor ou pastor, você não pode ficar de fora dessa pré-reunião para o nosso encontro de líderes. E para você radical, dia 31 de janeiro, estará de volta o nosso Conexão Radicais, às 18 horas. Então não perca esse momento maravilhoso de conexão, de comunhão com os radicais. Ele será muito edificante. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um VPD News. Mas nos siga em todas as redes sociais para acompanhar tudo o que está acontecendo na nossa igreja Batista da Feira desde janeiro. E antes de encerrar, também
recado muito importante. Você que não faz parte de célula, é muito importante você fazer parte de uma célula, da família de alguma célula. Então entre em contato com um dos líderes supervisores e fique por dentro de todas as informações e não perca esse momento de edificação e transformação na sua vida. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e um grande abraço. Paz. Glória a Deus, amém. Amém, irmãos. Dia 31 agora de janeiro, nós vamos ter o encontro Teens, que foi prorrogado de dezembro para janeiro. Então, os teens já estão sabendo, os papais, mamães aí, qualquer dúvida, fale com o Ministério Infantil, tá bom? Eu quero convidar aqui uma pessoa, um irmão, uma bênção ele, Deus tem feito uma obra na vida dele. Eu, esse ano, iniciei fazendo uns testes, né, eles não estão sabendo antecipadamente o que vão fazer no culto, mas ele tem sido um instrumento de Deus em uma das nossas células que foram multiplicadas no último ano agora, né, de 2025. E eu creio que uma obra grande vai acontecer através da vida dele, da família e dos irmãos ali. E é o nosso irmão líder da célula Efatá, nosso querido irmão Sérgio. Vem cá, pastor. Vai falar algo importante para a igreja? Amém? Graças e paz. Amém. Eu estou diante de um povo que ama. Amém. Olha para umas 3 pessoas ao seu redor aí e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Te amo também. Até mesmo porque, meu pastor, Deus é amor, né? E seria hipocrisia nós fazermos a obra ou muito mais assuntos ministeriais se nós não amássemos. Inclusive, esse momento aqui eu vou falar um pouquinho de amor. Por isso que eu tomei essa liberdade de brincar aqui entre os meus irmãos. A palavra do Senhor diz em 1 João 4:20: como podes dizer que ama a Deus a quem não vê, se não amas o teu irmão a quem tu vês? Não passas de um mentiroso. Amém? Então eu tenho certeza que eu estou diante de um povo que ama. 1 Coríntios 13, por gentileza. Se você quiser acompanhar a leitura aí, 1 Coríntios 13, bem conhecido entre a igreja, o povo de Deus, que diz assim, na NVI, tá, Damásio, por favor? A partir do primeiro mesmo, tá? Diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente,
da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior dentre eles é o amor. A Bíblia fala de 4 tipos de amores. Um deles é o ágape. O amor ágape é perfeito, incondicional. É um sacrifício de Deus pela humanidade e que não pede nada em troca. É o amor que Cristo demonstrou. Também fala-se na palavra sobre o amor filia. É um amor de amizade, um companheirismo e lealdade, como que Jesus tinha com os seus discípulos, chamando-os de amigo. Existe o amor eros. O amor eros é um amor romântico, um amor de paixão e atração física, encontrado na intimidade entre homem e mulher, como descrito em Cânticos dos Cânticos. E tem o amor storge. O amor storge é um amor familiar, um vínculo natural de carinho e afeição, como o de pais para filhos, e entre familiares próximos, proporcionando segurança e estabilidade. Por que eu estou enfatizando amores? Porque ofertar é um ato de amor. O pastor me convidou, eu me senti honrado diante desse momento. E no domingo passado, até mesmo o Hamilton mencionou algo aqui no momento de oferta. Ele falou assim, eu gostaria de nem vivenciar este momento dentro da igreja, porque o povo de Deus sabe o porquê de cada oferta, de cada dízimo. Mas só trazendo à nossa memória tudo o que você faz ministerialmente com amor, frutifica e prospera. E o Senhor, nós sabemos disso, Ele não está falando aqui sobre quantidade, nem a menção de valores, nada. Está falando de amor. Como eu oferto? Como eu entrego o meu dízimo? É obrigação minha e eu simplesmente separo e está tudo certo, ou existe um amor relacionado a isso? Claro que eu não vim aqui para ministrar outros assuntos, até mesmo porque algumas bases teológicas afirmam que aquelas 3 perguntas de amor a Pedro são relacionadas devido a esses tipos de amores que existem na palavra de Deus, e o amor dele ainda não era alcançável para apacentar as ovelhas do Senhor. Olha, aqui ninguém abraça o sol, é melhor do que ninguém. Mas o Senhor está trazendo à nossa memória hoje uma reflexão sobre o que é amor. Amém? Que você oferte com amor. Eu torno a te dizer, não é a quantidade, mas sim como. Você entrega com alegria, você acredita, até mesmo porque aqui não é uma questão de bajulação, hipocrisia. Nós não compactuamos com esses conceitos medíocres. Mas aqui é uma igreja que você vê a obra, você vê ministérios, você vê investimento, você vê que o pessoal é interessado no crescimento da obra. Então eu te convido a ofertar de coração, que seja aí uma moedinha, que seja a melhor oferta possível, o seu tempo, que você venha se dispor a fazer a obra do Senhor aqui neste lugar, e o nome do Senhor ser engrandecido por isso. Amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Santo Deus e Pai, Senhor, mais uma vez nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Bendizer a excelência do Senhor neste lugar. Pai, aqui não é um momento de tristeza, e sim de reflexão, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar de tal maneira que nós não temos como explicarmos isso a ninguém, mas nós vivemos esse amor porque o Senhor é amor, Pai. Pai querido, Deus amado, eu profetizo, libero aqui sobre os lares, Senhor, que o teu amor seja a abundância neste ano de 2026, Senhor. Que lares sejam reconstruídos na tua presença, de acordo com a tua palavra. Pai amado, neste momento de oferta, se houver alguém aqui desempregado ou precisando, Senhor, de algo, eu peço que o Senhor traga, Senhor, esta porta, que o Senhor a abra, que o Senhor traga a tua prosperidade, que o Senhor nos ensine, Senhor, a amarmos e fazermos aquilo que o teu coração requer de nós.
todos os dias, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai amado, nós estamos aqui unindo a nossa fé como igreja e estamos liberando aqui uma palavra de vitória, prosperidade sobre este lugar, sobre cada lar, cada família aqui apresentada, Senhor. Deus Santo, entra na despensa, na amassadeira, Senhor. Coloca as Tuas mãos dentro dos nossos lares, Pai. E que ali hajam sinais e maravilhas que o Senhor é, que o Senhor pode, que o Senhor quem faz. Isso para a honra e glória do nome do Senhor e em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja? Aleluia. Tem radical aqui? Aleluia. Vixe. Tem família aqui? Vixe. E os radicais? Eu acho que a família vai fazer melhor, hein? Cadê a família? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Meu ser, louve ao Senhor todo meu ser. Diga, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Nos vales, eu louvo nos montes. Eu louvo no dia, eu louvo na noite. Eu louvo assim mesmo, que eu sou Senhor. Pois assim nenhum será derrotado. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Meu ser, louve, louve ao Senhor, todo meu ser. Eu louvo se vejo, na palma, eu louvo sinal. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Não vou me calar, meu Deus, e pensar como não te adorar. Louve ao Senhor todo meu ser. Diga, tudo que tem fogo, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fogo, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo aquele que ressuscitou. Louvo aquele que ressuscitou. Diga isso! Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo aquele que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus, e pensar como não te adorar. Não vou me calar,
meus irmãos, pode sentar. Em nome de Jesus. Os irmãos viram que nós já estamos com tudo no tema novo, né? Os envelopes, a live, o QR Code para oferta, né? Nós vamos desfrutar um pouco desse tema, né? Do ano da colheita de Deus. Amém? 2026, esse é o propósito. O propósito de estarmos aqui. Somos colheita do Senhor e também colheremos nele. Fala para a pessoa do lado aí, você é colheita do Senhor. E você irá colher nele também. Porque quem é colheita do Senhor, colhe. Amém? Eu quero ler um texto com vocês aqui. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34 a 38. Amém? Se você puder ficar de pé, estiver com a Bíblia aí na mão, senão os irmãos vão estar reproduzindo. João 4, 34 ao 38. Essa passagem ela é após Jesus se encontrar com aquela mulher à beira do poço, né, e ele depois entra num diálogo com os discípulos. Ele fala com os discípulos, procuram para saber se ele havia comido alguma coisa, porque já a hora era avançada, ele teria ficado por mais um tempo naquela cidade. E aí ele começa dizendo assim, ó, João 4, 34. Você encontrou? Diga amém. Amém. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, traz-nos revelação da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos dela, Senhor, para viver, para cumprir o Teu propósito, para viver a Tua vontade, para sermos instrumentos do Senhor, para ter uma vida gloriosa no Senhor, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida cheia, Senhor. E eu peço, não só na minha vida, mas opera na vida de todos aqueles que estão nessa igreja, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, seja aqui presente, seja através da live, Senhor, que o Senhor os edifique, que possamos, Senhor, ó Deus, compreender, ó Deus, colher, ó Deus, elevar e abrir os nossos olhos para uma colheita futura, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Faz uma obra através dessa palavra, Senhor. Alcança o objetivo, alcança o propósito para o qual ela está nessa noite sendo pregada, Senhor. O porquê de nós estarmos aqui, Senhor. Não nos despede, Senhor, de mãos vazias. Não nos despede, Senhor, com o coração da maneira que entramos, Senhor. Não nos deixe ir embora, Senhor, da forma que entramos por essas portas, Senhor. Dá-nos estratégia, Senhor. Ó Deus, visita o coração de cada líder, pastor, obreiro e membro dessa igreja, Senhor Jesus. Que todos sejam edificados por essa palavra, Senhor. Que essa palavra queime, rumine durante toda a semana, Senhor. Não para a glória humana, mas para a glória do Senhor. Que os teus filhos, Senhor, usufruam, consigam aplicar, Senhor. Que os teus filhos, Senhor, venham tirar frutos do Senhor, do teu reino, da tua palavra. Senhor Jesus, nós não somos como aquele, Senhor, que não temos direção. Recebemos direção do teu Espírito Santo e queremos viver isso, Pai. Queremos ser, ó Deus, virtuosos, Senhor. Em nome de Jesus, queremos, ó Deus, expor, brilhar, ó Deus, a luz que existe no Senhor, que está em nossas vidas, Senhor, e através da Tua palavra, que essa palavra seja uma semente, germine fé, renove em renovo, em força, em glória, em graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Esse final de semana, nós tivemos um pequeno reparo, algumas instalações elétricas da igreja. E os ar-condicionados eles estão tendo algumas oscilações no disjuntor. Tá bom? Peço um pouquinho de paciência para vocês, mas será sanado o problema em nome de Jesus. Amém? Nós lemos então João 4, 34 ao 38. Jesus está dizendo que a verdadeira comida é fazer a vontade daquele que enviou. Nós corremos por muitas coisas, nós corremos atrás de muita coisa, nós queremos ser saciados, né? Comer uma comida boa é muito bom.
Mas muitas vezes nós somos saciados no físico, no natural, e o espiritual, muitas vezes nós não sabemos como comer. Achamos que é simplesmente vir para o culto, achamos que é simplesmente vir para a célula, cumprir um rito. Você não está aqui para cumprir o rito, não faça isso. Você está aqui para viver a vontade do Senhor, amém? Você está aqui para viver o propósito de Deus na sua vida. Quantos creem nisso? Eu creio que eu fui chamado para viver o propósito de Deus. Não é só o pastor, não é só o líder, não é só o obreiro. Mas você foi chamado para viver o propósito do Senhor sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então, só que, na realidade, nós ficamos muito perdidos nesse contexto, né? Nós não nos saciamos. Estamos em Cristo, porém não saciados. Por quê? A definição é porque não estamos fazendo a vontade do Pai. Porque Jesus disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que me satisfaz, ele queria dizer, o meu prazer é isso, é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Então, quando nós engajamos, entramos nisso, nós somos saciados, sabia? Nós somos saciados, irmãos. Nada mais traz alegria do que comer a verdadeira comida. Nada mais sacia do que fazer a vontade do Pai. Amém? E Jesus, então, ele começa a explicar para os discípulos aqui acerca de que o campo, eles falam, né? Daqui a 4 meses haverá colheita. E lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e colhe fruto para a vida eterna. Estou tirando essa ministração do livro. Alguns irmãos já vão ministrar aqui também a partir, né, desse mês. E nós vamos aprofundar um pouco nesse tema, porque muito me chamou a atenção, irmãos, que o campus, aqui tem muitos princípios nesse texto, pequeno texto de João, capítulo 4, 34. E o tema que eu dou para essa mensagem de hoje é em você e através de você acontece a colheita. Fala para a pessoa do lado aí, em você. Você sabe que é um ponto. Aí agora fala, através de você acontece a colheita. A verdadeira colheita, ela acontece através de mim. Diga assim, a colheita acontece através de mim e em mim também. São duas vertentes aí, Jesus está falando isso, né? E nós vamos aprofundar um pouquinho nisso, e o próprio texto já nos revela isso. O próprio texto é claro em dizer que os campos já estão plantados, já está na hora da colheita, mas os discípulos estavam falando, vocês dizem que há 4 meses, né, protelando, não está pronto, acho que eu não estou pronto, acho que não é a hora, mas o Senhor nos chama para a colheita, sabe? Jesus estava ensinando aqui os discípulos que eles estavam prontos para a colheita, esse era o propósito, era eles colherem. E existe, meus irmãos, uma colheita pronta para aquele que crê, sabia? Existe uma colheita pronta. O problema é que nós olhamos, às vezes, o ponto negativo da colheita, ou aquilo que está sendo arrancado, e aí nós desanimamos. Existe uma colheita pronta para você que crê, para você que está aqui hoje e crê. E essa colheita está liberada no mundo espiritual. E não fomos nós que demos início nela. O próprio Senhor deu início na colheita. Ele disse lá em Gênesis, o Alan ministrou isso no primeiro culto, que o Senhor, enquanto houvesse dia e noite, haveria plantio e colheita. Quem iniciou foi o Senhor. Ele iniciou um ciclo, ele girou a roda. Ninguém mais inventa a roda. Ninguém mais inventa teologicamente nada, porque ele deu início. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que ele é o princípio. Então ele deu início nisso. Ele deu início no quê? Na colheita da nossa vida e na vida espiritual. Ele girou, porque a Bíblia, ali às vezes a pessoa olha e acha que é só colheita natural que Jesus está falando, mas ali ele está falando de uma colheita espiritual. Então essa colheita está liberada no mundo espiritual por ele, pelo Senhor que deu início nela, né? Ele iniciou esse plantio, o Senhor foi quem deu esse início à colheita, e outros continuaram semeando. Quer dizer, quando Deus fala assim que é um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era um Deus de gerações. O plantio estava sendo feito, amém ou não? Quantos concordam comigo? O plantio espiritual estava sendo feito. Nós não chegamos aqui, estamos na janela. Viemos plantando, mas temos uma função dentro disso. Se nós somos a colheita de Deus e através de nós também outros são, e se nós vamos colher, então nós precisamos continuar semeando. Não é porque Deus iniciou que eu espero de mãos, né, atadas ou de braços cruzados. Nós precisamos continuar o quê? A semeadura. Por isso nós oramos. Senão não necessitaria de oração, mas nós oramos por quê?
Porque para que haja manifestação de algo que já foi criado por Deus, agora se materialize, para que você dê acesso. Quantos estão me entendendo? Para que dê acesso sobre a tua vida, você precisa orar. E às vezes nós omitimos a oração, paramos de orar, começamos até a orar por um propósito, aí achamos difícil demais, vamos parar. Começamos muito bem, às vezes até uma liderança espiritual, uma liderança de célula, um ministério, e nós paramos. Mas o Senhor não quer que você pare, Ele deu início. A voz dele está por trás da sua semeadura. Ele disse, está pronto para que você colha. Quantos querem colher em 2026? Você vai colher na sua vida. Você crê nisso, irmão. Crê nisso. O meu coração está queimando para isso esse ano. Sabe? Mas temos que nos preparar. Amém ou não? Precisamos nos preparar. Precisamos cuidar desse plantio. Precisamos continuar semeando. E você é o agente. Nós vamos entender isso, que se nós colocamos aqui o tema que é em você e através de você que acontece a colheita, então precisamos sair daqui com a mente desbloqueada, amém? Precisamos sair daqui com o espiritual pronto para continuar semeando e colher. Continuar semeando, colhendo, continuar semeando e colhendo, porque outros vão dar continuidade nessa semeadura, amém, meus irmãos? Nessa colheita. Então alguém já iniciou. Muitas vezes nós não colhemos porque pensamos que nós é quem vamos fazer o plantio. Nós é que vamos lá, então se torna muito difícil. Se torna algo muito difícil, porque plantar não é fácil. Mas no mundo espiritual, o Senhor iniciou o plantio. Cristo, o que Ele fez para nós? Cristo, Ele habilitou para colhermos. Amém? Ele habilitou o plantio, Ele deu o aval, Ele liberou. Amém, meus irmãos? Então, em Cristo, nós temos a verdadeira colheita. Quantos creem nisso? Amém? Agora, não pense que você colhe pelo seu próprio esforço, que é você que faz. Digo a vocês, nós escolhemos, como Jesus disse, diga assim, eu vou colher onde eu não plantei. Porque Jesus disse para os discípulos, Ele disse isso para os discípulos. Devemos nos comprometer em semear, porque essa é a vontade de Deus para seus filhos. Nós devemos nos comprometer com a semeadura. Nós devemos, se somos a colheita de Deus, que através de nós e em nós acontece a colheita de Deus, então eu sou o agente dessa terra para que a colheita aconteça. Quanto está entendendo aqui? É mais ou menos assim, o pai já providenciou alguém que fizesse o pão. Mas alguém precisa ir até o pão e ter acesso a esse pão e trazer. Se não tiver essa ação, não tem pão na mesa. Amém? Então nós precisamos sair em busca, precisamos sair ir atrás dessa colheita, correr a favor dessa colheita. E eu quero falar aqui de 3 pontos fundamentais para essa colheita em nossas vidas. Em primeiro lugar, é um de entendimento, que nós somos o quê? Cooperadores de Deus nesse processo. Somos cooperadores de Deus no processo de colheita. Diga assim, eu sou cooperador de Deus na colheita de Deus. Nós não somos os principais, mas somos cooperadores. Se você é cooperador, então qual é a sua função para que haja a colheita? Você precisa se dispor, amém, meus irmãos? O que o Senhor te chama para ser é um cooperador dentro do processo da colheita. É alguém que vai dar vazão para essa colheita, né? Não deve ser de forma forçada, pois o interesse do Senhor é que venhamos receber transformação em nós enquanto cuidamos da seara. Então, o intuito de o Senhor te colocar como cooperador é também fazer uma obra em você. Você está entendendo? Diga amém, se você está entendendo. Que você vá a lance, mas que você também seja tocado. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu vou ser breve, porque acho que os ar estão desarmando, né? Os irmãos estão com um pouco de calor, mas repreende o sono. Aí se precisar de água, levanta a mão, algum obreiro vai levar para você, tá bom? 1 Coríntios 3, 6, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem vai fazer crescer, ou Deus é quem dá o crescimento. Na vida espiritual, Deus é quem dá o crescimento. Agora, se eu sou cooperador, para esse crescimento, para essa colheita, se eu sou cooperador, se você é cooperador, qual a sua função? Então, algumas coisas aqui, eu escrevi algumas coisas, o livro nos indica. Qual? Diga assim, faça essa pergunta assim, qual é a minha função na colheita de Deus? Ou melhor assim, qual é a minha função no ano da colheita?
uma delas eu já disse, continuar semeando para outros colherem. O que semeia continua recebendo, porque permanece no processo. Recebe semente quem está semeando. É como o nosso querido pastor Sérgio disse. Se você semeia, se você ama, você semeia. Se você semeia, você recebe de novo para semear. É assim no reino de Deus. É um exercício de fé. Amém, meus irmãos? Então, o nosso papel nesse processo é semear. É regar com oração perseverante, como nós fizemos depois do louvor. Cuidar com amor e paciência daquilo que nós semeamos. Você tem cuidado com amor e paciência dos seus filhos? Semeou na vida dele? Tem amor e paciência. Você casou ou vai casar? Tem amor e paciência com a sua cônjuge. Isso é semear. Se você tem uma célula, tem amor e paciência para ver. Se você é líder, se você é anfitrião, se você tem um ministério, tem amor e paciência para ver o que é o crescimento. Amém, meus irmãos? Tenha amor e paciência para ver o crescimento, para ver o fruto acontecer. Você se atentou ao que Jesus disse? A comida verdadeira, ele fala. Então, se ele fala que a comida verdadeira é fazer a vontade do Pai, as outras comidas são falsas. Mas nós corremos mais atrás do quê? Da comida falsa. Nós corremos mais daquilo que sacia a carne, mas o Senhor quer que você corra aquilo que sacia o espírito. Amém, meu irmão? Amém? Então, Jesus nos ensina que essa semeadura deve ser algo vital para nós, como o quê? Como um alimento. Precisamos ansiar, precisamos nos alimentar dela, precisamos viver dessa forma. Ele estava ensinando isso aos discípulos, então entendemos que é algo de extrema importância. E Jesus estava falando para os discípulos diretamente, olha, a verdadeira colheita é fazer a vontade do meu Pai, a verdadeira colheita, a verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai, a verdadeira colheita, vocês são cooperadores, semeiem, e vão recebendo semente quem semeia. Por quê? Porque há um propósito. Você imagina, quando você vai evangelizar alguém que não conhece o Senhor, e a pessoa às vezes de repente, eu não creio nessa questão de igreja, de salvação, fale para ela assim, você acha que o Senhor teria o poder de criar um ser tão perfeito como eu e você? Olha para a pessoa aí do lado aí, como o irmão Sérgio disse. Tão perfeito, sem propósito. Se um copo de plástico desse, irmão, foi criado pelo homem através da inteligência de Deus por um propósito, você acha que um ser humano dotado de inteligência, sabedoria, força, inteligência, intelecto, e aí passa a ter o Espírito Santo dentro dele, sem ter um propósito? Não tem como. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela depende disso, de sermos semeados. Temos um propósito, e o propósito é fazer a vontade do Pai. O Senhor não ia criar um ser humano apenas só por mero prazer. Né? Então, entendemos que é algo de extrema importância fazer a vontade do Pai. Fazer. Então, nós não controlamos. Muitas vezes, muitos desistem, nós vamos falar disso no próximo ponto, porque nós não controlamos a germinação, nós não sabemos quando vai frutificar, mas participamos ativamente e efetivamente nesse processo. Né? Você deve se tornar muito feliz, estar feliz por fazer parte do processo da colheita de Deus. Diga assim, eu faço parte do processo da colheita de Deus, independente de quantas pessoas sejam, independente se você tem dizimado muito ou pouco, independente da sua carga horária, do seu tempo de oração, mas você tem semeado, então você faz parte de um propósito poderoso e grandioso. A germinação, você não controla nem a frutificação, mas você precisa participar ativamente e efetivamente nesse processo. Então a recompensa não é só numérica, é a transformação profunda da vida de cada um. Quando o Senhor está falando para os discípulos ali, olha, a seara está pronta, sai. Vocês não dizem que há 4 meses? Não, eu digo para vocês que está pronto. Erga os olhos e olha, porque está pronto. Sai para colher, sai para colher os frutos. Saia para fazer a minha vontade, a vontade do Pai, não a minha, mas sejam meus imitadores. Para que isso, irmão? Para que o Senhor teria todo esse trabalho? Justamente para que nós realizemos uma colheita nas pessoas e uma colheita seja realizada em nós, amém? Porque não tem como. Só frutifica quem é transformado. Né? Enquanto você está semeando, você está sendo transformado, amém? Então, o propósito também é a transformação profunda de cada vida tocada, inclusive a nossa. Isso é um propósito poderoso. Não tem como dizer que é grato por Jesus e não fazer sua vontade, né? Amar, buscar e cuidar das almas que estão se perdendo
faz parte de plantio e colheita, faz parte da semeadura do Senhor. Olha que coisa poderosa. Por isso que quem vai para o encontro, quem é a equipe do encontro, quem vai para a célula, quem valoriza o culto, quem valoriza a vida cristã, quem luta para dar um bom testemunho, irmão, porque nós precisamos dar bom testemunho. Quem faz isso está semeando. Quem ora, ainda que seja com lágrimas, temos aqui o testemunho vivo da pastora Val com seu filho aqui. Testemunho, irmão, de plantio. Plantar é fácil? Não é fácil, mas a colheita no Senhor ela é certa. A colheita ela virá. Você tem que crer e você tem que abrir o teu coração, sabe para quê? Para que você seja o cooperador. O problema é que muitas vezes nós passamos à frente. Nós passamos a ser aquele que vai fazer crescer e fica lá como se estivesse acendendo um fogo numa brasa molhada, assoprando, assoprando, assoprando. Fica nervoso, gasta as energias. Não, a obra de Deus não é dessa forma. Viver em Cristo não é dessa forma. Viver em Cristo é semear e aguardar o crescimento vindo do Senhor. Aguardar o Senhor trazer o fruto. Aguardar o Senhor dar o crescimento. Primeiro o grão na espiga, primeiro floresce o tronco, depois o grão na espiga. O Senhor é quem faz. A germinação a gente não tem nem como ver. Esse final de ano nós fomos para o interior e nós vimos uma grande plantação de verduras e hortaliças. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. As incubadoras da verdura, quantos já viram? A verdura é uma sementinha branquinha, parece uma bolinha dura. E é plantado uma em cada uma ali, ele põe aquelas caixas. Ninguém vê. Daqui a pouco está aquele pé de alface maravilhoso, sabe assim, aquela coisa linda, aquela vida. Você vê a vida de Deus, porque veio a água, veio o calor, né, o raio solar. Na vida espiritual é da mesma forma, mas nós somos os cooperadores. O esforço de plantar, o esforço de ir lá e semear, o esforço de cuidar, de defender o que plantou. Tem pessoas que não têm defendido aí o que plantou, então defenda o que você plantou. Então você é um cooperador, amém? Para que o ano da colheita seja eficaz na sua vida. Entenda, você não é aquele que faz crescer, germinar, mas você é aquele que coopera para que germine. Você é aquele que levanta e ora. Você é aquele que jejua. Você é aquele que busca o Senhor em prol da sua colheita e da colheita daqueles que estão ao teu redor. Quantos creem nisso? Diga amém. Quantos querem ser cooperadores? Talvez eu estou aqui perdendo até o tempo. Mas se você quer ser um cooperador, irmão, comece a tratar o teu coração. O pastor Sérgio falou algo. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, é um mentiroso. 1 João 4,20. É um mentiroso se ele não amar ou disser que não ama seu irmão. Ame até os seus inimigos, disse Jesus. Eles fizeram mal para mim, mas ame. Isso é fruto de uma grande colheita. Alguém está vendo, irmão. Um reino do céu está contemplando a tua ação. É que as pessoas pensam que o Senhor não vê. O Senhor tudo vê. Amém? Então você é um cooperador. O que você tem que cooperar? Dizendo para Deus, trata o meu coração. Essa semana eu estava conversando com um cliente, ele é espírita. E ele falou assim para mim, o trabalho que eu fui ver não deu certo e tal. Você tem mais experiência do que eu, como falar com Deus, como orar. Eu falei, só existe uma oração atendida por Deus. Ele olhou para mim com o olho arregalado. Qual o tipo de oração? Falei, não é oração do católico, do crente, do espírito, não. É uma oração sincera diante de Deus. Abra o teu coração e fala para Ele que você está magoado, que você está rancoroso. Agora, abra o teu coração também para falar para Ele das bênçãos que está acontecendo. Então seja sincero. Essa é a única oração que serve. É a semente verdadeira diante do Senhor. Ninguém pode chegar perto da verdade. O Senhor é a própria santidade e verdade com mentira. Por isso que a oração é bloqueada. Mas vá com sinceridade. Está chateado? Fala para o Senhor que você está chateado. Você vai ver. Isso é cooperar. Sabia ser um cooperador. Abrir o coração. Amém? Segundo lugar, colher um fruto genuíno requer tempo. No mundo espiritual requer tempo as coisas. Frutificação exige o quê? Maturação. O que é maturação? É maturidade. Realmente é um tempo de quê? Um tempo que foi semeado, um tempo para germinar. Nós não podemos querer acelerar o processo da colheita. Não tem como acelerar, irmãos. Não tem como. Agora, quem pode acelerar? O Senhor pode acelerar a bênção. Nós vamos ler um texto aqui de um personagem bíblico que Deus acelerou uma colheita na vida dele, mas nós não podemos. Nós precisamos esperar o tempo. Mas a graça acelera a colheita. Isso aqui é maravilhoso. Deus tem pressa de nos tornar... Deus, aliás, não tem pressa de nos tornar vitrine de dons. Mas Ele tem pressa de nos formar árvores sólidas, com raízes profundas e frutos que permanecem. Está em João 15:8. Né?
O fruto que está no Senhor permanece. Então, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que sejamos árvores sólidas. Sabe o que é ser árvores sólidas? A tempestade bate, a dificuldade vem, mas você está passando o teste do tempo, glorificando o Senhor, porque você é uma árvore sólida. Porque se só for o dom, o vento vem e leva e acaba. Mas o Senhor, Ele quer nos tornar árvores sólidas, com raízes profundas e frutos que permanecem. Deixa o amor germinar no teu coração. Quantos querem ver o amor germinar? Não existe, o pastor Sérgio falou algo poderoso, não existe algo que tenha maior transformação do que o amor, porque é o próprio Deus agindo. Deus é amor, é o próprio Deus. Então, haja com o amor. Lance sementes de amor. Amém? Não é só sementes de amor para tapar a culpa. Né? Tem pessoas que fazem sementes de... tem uma personagem de um dos nossos teatros do encontro que ela faz isso, semeia amor para tapar a culpa. Quer dizer, ela faz boas ações. Não, eu faço boas ações, eu dou comida aos pobres. Irmão, isso aí... Fazer é se importar com as vidas que estão se perdendo, é se importar com a humanidade que está perecendo, é levantar em oração pela nação, é realmente ter frutos de amor, né? Vamos externar esse amor para fora. Amém, irmãos? Tem amor, porque se Jesus está dentro de você, tem amor para externar. Quer externar amor? Externe amor no teu casamento. Às vezes a vontade não é de retribuir com amor, mas retribua, peça a Deus. Tudo que você pedir a Deus, Ele te dá. Amém? Então Moisés aprendeu no deserto a depender de Deus. E a colheita posterior sustentou uma nação. Quer dizer, ele ficou ali 40 anos com o povo no deserto, aprendendo a colher na presença do Senhor. Muitos querem colher de uma hora para outra, mas não querem esperar o tempo da maturação, não tem como. Deus quer fazer, mas precisa do tempo para a colheita. A árvore não pode receber... Você já viu uma árvore sobrecarregada de muitos frutos, uma árvore fininha? Ela vai se dobrar e vai romper. Ela não vai sustentar os frutos. Sabe o que Deus está fazendo com você durante esse tempo? Está fortalecendo as suas raízes, o seu tronco, para você receber os frutos que Ele tem para você. São muitas vidas, é muitos líderes que você tem pedido, é muitos pastores, é a conversão da tua família. Quando vier, você pode ter certeza que o tronco da tua vida, você estará preparado e maduro para poder receber os frutos de Deus. Então, precisamos aguardar o processo do tempo. O fruto genuíno de Deus requer tempo. Quando acontece algum tipo... Aí muitos vêm no encontro. O que acontece? Fizemos encontro em novembro. Acho que foi isso ano passado. Aí vem no encontro, tal, hora aí. Primeira, não deu certo. Eu lutei tanto por um relacionamento, mas o relacionamento... eu achei tanto que era de Deus. Aí se frustra e sai da presença de Deus. Mas Deus estava gerando outro. Deus, o Senhor está te preparando. Ele está te ensinando o que é o verdadeiro, o que é o bom, o que é o ruim. Então nós precisamos esperar o tempo, amém, meus irmãos? Há um tempo, aguarde esse tempo acontecer na tua vida. Eu sei que nos radicais isso acontece muito, porque a ansiedade corrompe. A ansiedade, ela trava até a criatividade. Eu passei por isso na minha adolescência, porque eu queria tudo para ontem. Né? Os pais sabem que os adolescentes são assim. Eu queria tudo para ontem. E aí quando eu cheguei nos 18 eu me arrependi, queria voltar para os 15, não dava mais tempo. E é bem assim. Porque quando estamos com 14, 15, a gente quer acelerar, chegar nos 18. Para quê? Acha que vai ter liberdade. Acha que vai fazer tudo o que quer. E não é bem assim. Aí vem o peso das responsabilidades. Aí você quer voltar para os 15, é tarde demais. Aí o que eu falo para os radicais? Curta e viva o processo do tempo da melhor forma, junto com o Senhor. O Senhor está mandando esperar um pouquinho? Espere um pouquinho. Descanse nele. Não viva os padrões do mundo, mas viva os padrões de Cristo, meus irmãos. Amém? Vamos viver. Porque quem nos acelera é o mundo. Quem nos acelera é as redes sociais. Quem nos acelera é a televisão, é a mídia. Quem te acelera é o teu vizinho que não é crente. E às vezes até algum crente te acelera também. Nossa, você ainda continua nesse trabalho? Aí você fica mal. Puxa vida. Meu Deus. Não, irmão. Eu falei, continuo. Porque Deus tem pedido para eu continuar ali, porque eu tenho uma obra naquele lugar. Há um propósito de Deus em mim. Eu passei muito por isso, irmão. Quando eu me converti, as pessoas falavam assim, o que você está fazendo ainda lá? Não é o teu lugar. Aí eu saí apressadamente fazendo as coisas do meu jeito, quebrei a cara, tomei tanto prejuízo, me endividei, fiquei com o nome sujo. Para a glória do Senhor, Deus me deu força e eu colhi a limpeza do meu nome, a estabilidade financeira de novo. Mas eu vou te falar. Por quê? Por ouvir as vozes do mundo. Maturação e colheita. Diga assim, colheita e maturação
exige tempo de Deus. Tem que aguardar o tempo de Deus. Aguarde, mas aguarde louvando. Enquanto isso, desfrute da presença de Deus, que é maravilhosa. Amém, meus irmãos? É maravilhoso, né? Então, alguns acham que por demorar muito o cumprimento da colheita, logo pensam em desistir. Abandonam o processo. Mas o processo é o que é o mais precioso. É o que Deus quer fazer, é o processo. É através do processo. Esquece os irmãos do ventilador. O que Deus quer fazer através do processo. Irmão do ventilador, fica de boa aí. O que Deus quer fazer através do processo é trazer maturidade para você. O que Deus quer fazer através do processo é forjar em você um caráter cristão, celestial, sabe? Um caráter, sabe, forjado através da batalha, irmão. Não desespera o teu coração. Não desespera. Sabe, o desespero te leva a fazer coisas erradas, né? Então não faça isso. Deus está trabalhando em você e nas pessoas ao seu redor nesse tempo que chamamos de processo. O processo é poderoso, é um processo. Nasceu, é um brotinho. Hoje eu estava vendo o Globo Rural. Quantos assistem o Globo Rural aqui? Eu assisto o Globo Rural. Domingo eu gosto. Para aprender um pouquinho sobre colheita. Para pregar de noite aqui. Aí eu estava vendo lá, numa região, lá da divisa da terra da Bruna. Até falei para ela. Lá perto da sua terra, Bruna. Ceará com Piauí. A seca está muito grande lá. E eles estão com medo que um pouquinho, acho que é Pio 9, o nome do lugar, parece. Eles plantaram um pouquinho de feijão para tentar colher aquilo só para o alimento ali, e a água está pouca, e a mulher da casa falou, passa os animais aqui morrendo de sede, e eu fico naquela. Se eu dou, eu fico sem água, mas o animalzinho está morrendo de sede. Cavalos, jumentos, passa aqui, cachorro, e eu preciso dar a minha água, a cisterna vazia, para comprar um caminhão d'água é mais de 600, 700 reais. Aí eu fiquei vendo aquela situação. Mas sabe uma coisa que é interessante? Eles estão plantando. Eles estão plantando, e aí, logo em seguida, houve um sinal ali na previsão do tempo que vai haver chuva lá. Eu falei, Senhor, manda chuva para esse povo. Não uma chuva de destruição, Senhor, mas uma chuva que encharque a terra desse pessoal, que eles estão precisando muito. Mas imagina, os brotinhos querem nascer sem água, secando, pés de feijão, coisa para eles comerem ali. E às vezes na vida espiritual da gente, vem uma secazinha, mas ali Deus está te ensinando também com um pouco. Não se desespere, irmão. Não se desespere. Tudo tem um processo. Amém? Você está dentro do processo de colheita? Aguarde o tempo da maturação da parte do Senhor, que vai ser bom para você. Vai ser bom para a tua vida espiritual. Terceiro e último lugar. Tudo que plantamos em Cristo, colhemos em vida e por vir reflete para a eternidade. Coloca para mim Romanos capítulo 6, versículo 22 a 23. Romanos 6, 22 a 23. Tudo que plantamos em Cristo, com Cristo. Quando nós falamos plantamos em Cristo, é no convívio, na vida com Ele. Né? A nossa vida, a minha vida e a sua. Não tem como desvincular, é uma vida só. Né? Se eu estou no trabalho, eu estou em Cristo, se eu estou em casa, eu estou em Cristo, se eu estou na rua, eu estou em Cristo, estou na feira, eu estou em Cristo, estou no mercado, estou em Cristo. Né? Estou lavando o carro, estou em Cristo, estou viajando, estou em Cristo. Então isso é uma vida em Cristo. E estamos plantando nele. As pessoas passam, conversam com você, e você expõe o amor de Cristo. Você está semeando? Quantos concordam comigo? Aí, o que acontece? A Bíblia afirma que tudo que nós plantamos em Cristo, colhemos em vida. Nós vamos colher. E por vir, reflete para a eternidade. Então, é um plantio eterno. Olha que coisa linda. É uma colheita eterna. Amém? Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, ou libertos do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Então, quer dizer, o fruto que você colhe por estar em Cristo, por ser liberto, é a santidade. Quem não vive em santidade, santo de Cristo, e não é ser santo, não é andar com uma rodelinha na cabeça, que nem o antigo pastor nos dizia. Né? Você não tem, ele falava assim no encontro, não tem santo aqui que eu não estou vendo nenhuma rodela na cabeça de vocês. Mas viver em santidade é viver separado do mundo. Amém, meus irmãos? Isso é santidade, é separação. E ele fala que o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é o quê? A vida eterna. Então quer dizer, aqueles que estão em Cristo agora são libertados de todo o poder do pecado. Vamos destrinchar esse primeiro versículo 22 aí. Eles não são mais escravos, né? Agora são de Deus, escravos de Deus, está dizendo ali, ou filhos de Deus. O fruto que agora você escolhe é um fruto de santidade. É um fruto de quê? De separação. Tem crente que vive se enturmando lá com o mundo e quer colher
Não, comece a viver em santidade, em separação. Você é separado. Você é povo santo? Você é filho de Deus? Você é santo? Fala assim, eu sou santo. Como Deus é santo, eu sou santo. Porque a Bíblia diz assim, seja santo. Jesus diz, como eu sou santo. É separado. Então, o seu fim é a vida eterna. Então, você colhe, né, a santidade. Colhe e leva a santidade. O fruto que você está colhendo está te levando à santidade. Então, quer dizer, está acontecendo obra em você ou não está? Segundo o autor de Romanos, capítulo 6, que é o apóstolo Paulo. Está acontecendo uma colheita dentro de nós. Nós estamos separando do mundo, da ganância. Nós estamos separando ou não estamos? Quando estamos em Cristo. Nós estamos nos separando da avareza, porque nós estamos contribuindo com a obra de Deus, para outras pessoas serem salvas. Nós estamos nos separando. Não é santidade ou não é isso? Né? Nós estamos separando de quê? De prazeres que nos levam ao pecado, para estar em comunhão com os nossos irmãos na célula. Nós estamos nos separando de pessoas, amigos que nos levam à perdição. Para quê? Para estar perto dos irmãos que nos levam à presença de Deus, à oração, a ser um crente melhor, um pai melhor, um filho melhor, um líder melhor. Então, está acontecendo um processo, está ou não está? Está colhendo ou não está? Só de você deixar o mundo, você já está colhendo. Só de estar em Cristo, já há uma santidade acontecendo em você. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado, ele fala, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Já ganhamos esse dom, a vida eterna em Cristo Jesus, mas o Senhor quer trabalhar a santidade em nós. Amém, meus irmãos? Em mim e em você. Se você está semeando, quando está semeando santidade aqui? Pastor, lá na minha família eu sou tirado de fanático. Descansa seu coração, você está semeando santidade. Só porque você não faz a vontade do mundo? Você está semeando santidade. Se você está semeando santidade, fique tranquilo, mesmo que ainda não veja a colheita. Ela está acontecendo sem você perceber, dentro do teu coração. Mas o reflexo é futuro e será para a eternidade. As pessoas vão ver. Quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Coloca para mim, meus irmãos, Gálatas 6, versículo 8. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Você quer colher vida eterna? Quantos querem colher vida eterna? Ou quer colher só? Tem algumas pessoas em dúvida. Se você não quer colher vida eterna, então você quer colher vida terrena. A vida terrena, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos partir dessa vida e vai ficar tudo aí. Quantos querem colher vida eterna? Amém. Agora acordou. Então, colha a vida eterna. Lute pela vida eterna. Né? Deus, Cristo já deu, mas já nos entregou. Olha o que diz. Quem semeia no Espírito, colhe para a vida eterna. Mas olha quem semeia com a carne. Que diz lá? Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Destruição. Acho que eu coloquei isso aqui. Destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, você está vindo no culto aqui, o que você está fazendo? Semeando para o Espírito. Você não veio olhar para a minha cara. Você veio semear no Espírito sobre a tua vida. Você veio semear a vida de Deus na tua casa. Você veio semear a vida de Deus no teu ministério. Você veio aqui louvar o Senhor, semear a vida de Deus na vida dos seus irmãos. Agora, quem semeia da carne, quem dá muito... Sabe o que é semear da carne? É dar muito lugar para a carne. Eu estou cansado, eu estou sem dinheiro, está muito distante, está chovendo, eu não vou lá porque olharam feio para mim. Isso é semear da carne. Quem semeia isso, semeia para destruição, semeia para a morte. Mas quem semeia no Espírito, semeia o quê? Para a vida. A Bíblia diz, e para a vida eterna, irmão. Continue semeando para a vida. Coloca lá de novo, o Gálatas, não me perca, irmão. Deixa lá para me ajudar. Gálatas 6, 8, olha lá. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, do Espírito. Você vai colher. Por isso que não se canse em 2026. Escute o clamor do Senhor pela tua vida. Não é eu que estou clamando, é o Senhor. Porque Ele me impulsiona a clamar por você. Porque Ele já fez a parte dele. Agora, semeie. Continua, irmão. Às vezes tem quinta-feira que eu venho para cá e venho um pouco cansado. Mas eu venho, irmão. Sabe por quê? Eu estou semeando o Espírito. A gente luta um pouco mais. O Espírito leva-nos a fazer um pouco mais. Dá para fazer um pouco mais para Deus. Você vai ver Deus te devolvendo a semente, fazendo uma obra de transformação na tua vida. Agora, semear da carne é destruição, sono, cansaço. Quer ver um exemplo clássico disso para me encerrar? A pessoa, ela começa, falta na célula, daqui a pouco ela falta no culto, daqui a pouco ela ora um pouquinho, daqui a pouco ela não ora mais. O que ela está semeando? Daqui uns dias ela senta na frente, passa a sentar no meio, nada contra o pessoal do fundo, tá, irmãos? Senta no fundo, daqui a pouco você não vê mais a pessoa. Por quê? Porque ela semeou da carne. Ela semeou tanta carne, tanta preocupação, tantas coisas desse mundo, sabe? Que infelizmente o Espírito foi apagando. E aí quem semeia da carne, colhe o quê?
Em algumas traduções está corrupção ou destruição. Agora, quem semeia do Espírito colhe para a vida eterna. Olha lá, quem semeia do Espírito colherá. Colherá. Porque o tema dessa palavra é colher e colher, continuar colhendo. Nenhuma pessoa que semeia em Cristo fica sem colher, irmãos. Essa lei é eterna. Pode tirar o versículo, tá? Certamente tudo que você plantar irá colher. Porém, olha que eu quero dar uma cereja do bolo aqui nessa palavra. Deus ministrou no meu coração isso. O mundo semeia um por um. Uma sementinha de pé de alface dá um pé de alface. Uma sementinha de uma hortaliça dá uma hortaliça. De um legume dá um legume. Porém, no Senhor é diferente. A pessoa que semeia em Cristo, ela não fica sem colher. E essa lei, ela é uma lei de semeadura, ela é eterna. Mas a graça, ela multiplica a colheita, ela potencializa e acelera a boa colheita. Vamos ler um texto aqui rapidinho, Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Prometo que falta pouco. Mais 2 horas de mensagem, brincadeira. Falta pouco. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100. Os irmãos estão comigo? Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. É milagre ou não é? 100 por 1, irmão. 100 por 1. Você lançar uma semente, quer dizer, você fez uma oração, colheu a salvação da sua casa. É 100 por 1, não é? É 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais. Nas regiões celestiais nós somos abençoados com toda sorte de bênção por conta da obra e do sacrifício de Cristo Jesus. Isaac, sabe por que ele também era abençoado por Cristo? Porque ele creu na promessa que Cristo viria. Nós cremos que ele veio e vai voltar. Olha lá, Isaac semeou naquela mesma terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. A bênção está no Senhor. A bênção não está somente nos estudos, isso é muito importante. Não é só no trabalho, mas você tem que linkar no Senhor. Coloca o versículo 13, pode ir seguindo. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Deus aí não está só mostrando um valor financeiro, mas você vai entender no contexto. Ó. Possuía tantos rebanhos e servos que seus filisteus o invejaram, que chamou a atenção de outros povos, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaac: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Vamos ler mais um versículo? Isaac reabriu os poços cavados, quer dizer, ele plantou e colheu. O diabo foi lá e fez o quê? Tapou a colheita. Mas o diabo pode tampar quantas vezes ele quiser. A colheita está em você, se você crer. A colheita estava em Isaac. O rei Abimeleque mandou ele sair, ele sai. Olha o que ele fala. Olha o que ele faz. Ele reabre os poços. É tão bom, irmão, ter a receita do bolo. É muito bom comer o bolo, mas é bom ter a receita do bolo. O que eu quero dizer com isso? Você tem Cristo, você recomeça. Quantas vezes for preciso, você recomeça na presença dele. E aí ele fala lá, cavado o poço, ele reabriu nos tempos de Abraão, seu pai. Quer dizer, o pai dele teve o sacrifício, ele só precisou reabrir. Aos quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Mais um. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. A bênção estava em Isaac. 20. Os pastores de Gerar, porém, discutiram. Aí ele continuando uma outra história. Mas sabe o que é interessante? A bênção estava em Isaac, porque ele cria na colheita. Então eu quero falar alguns exemplos aqui, olha. Puxando a parte de Isaac. Não tem problema. Aconteceu o percalço. Aconteceu a luta no meio da colheita. Pastor, o senhor falou que é o ano da colheita. Está acontecendo uma colheita em nós, independente se aqui fora foi frustrado, se não foi. E Isaac consolidou. Plantei, deu 100 por 1. Mudou a história de Isaac. Tem que mudar a tua história. Deus quer fazer isso. Mas continue plantando. A fidelidade é importante. Agora, exemplos. Uma mãe que ora por anos por um filho. Uma jovem que escolhe a pureza até o casamento. É um plantio ou não é? Ela escolhe ser pura, ela escolhe se manter. Uma mãe que ora pelo filho. Um líder que serve sem esperar aplauso ou espera de reconhecimento. Ele serve. Tudo isso são sementes vivas. A colheita virá. Primeiro no interior e depois aos olhos de todos. Aquele que não
A Bíblia fala que compara os filhos de Deus como as palmeiras. A palmeira ela tem uma profundidade, a mesma que sai para fora, ela tem para dentro da terra. Então o vento vem, dobra a palmeira naquelas tempestades, mas não é arrancada. Então as pessoas vão ver essa firmeza em você. A colheita da firmeza da fé. Então o maior sinal da colheita não é o que acontece ao nosso redor logo de início, mas é o que Deus está gerando dentro de nós. Amém, meus irmãos? Está gerando semente aí? Está gerando uma colheita dentro de você? Essa palavra? Está colhendo? Então comece, fique de pé em nome de Jesus. Se está gerando uma colheita, eu quero encerrar com você de pé. Ó, presta atenção, não sai do lugar. Só ouça as minhas palavras, que eu vou terminar aqui. O maior sinal da colheita não é o que acontece ao nosso redor, mas o que está gerando dentro de nós mesmos. O que eu tenho que fazer? Como eu disse no outro texto, no outro domingo, permaneça em Cristo. Aceite a poda. De repente a poda veio. A poda é por crescimento. Lá em João 15, Jesus disse que toda vara que está em mim, essa dá muito fruto. Porém, o Pai a poda, para quê? Para que dê mais fruto. Né? Às vezes vem uma poda. Persevere ao tempo da espera, porque no tempo certo, o caráter de Cristo florescerá. E isso irá mudar tudo. No texto que nós lemos em João 4,36... nós vemos Jesus dizendo, o que colhe, recebe ao mesmo tempo. Coloca para mim João 4,36, olha lá. Aquele que colhe, já recebe o seu salário. E ajunta fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Está acontecendo duas coisas aí. Ele está dizendo que ao mesmo tempo recebe o salário e fruto para a vida eterna. Ao mesmo tempo está acontecendo um trabalho exterior, eterno em nós e nas pessoas. Está acontecendo um salário. Deus está dando mais sementes. Isso nos revela dois princípios. O primeiro é o salário, é a manutenção, não falta nada. Condição para continuar caminhando, condição para continuar avançando, condição para continuar crendo, cura acontecendo, isso é fato. Mas ele também fala de um segundo princípio, que é o fruto para a eternidade, é um fruto eterno. Esse fruto se revela em você e será contado para a eternidade. Está acontecendo dentro de nós, irmão. Estamos recebendo frutificação. Não vou dizer que nós não estamos aqui, não vamos ser hipócritas, de só herdar, só quero a salvação. Não vamos ser religiosos nesse ponto. Estamos aqui porque precisamos da ajuda do Senhor. Amém ou não? Quantos precisam da ajuda do Senhor? E Ele está disposto a dar, porque Jesus está dizendo, aquele que está plantando, colhe já, recebe o seu salário e ajunta o fruto para a vida. Vai ajuntando, vai trabalhando, vai multiplicando, vai crescendo em todas as áreas. Mas está acontecendo também uma colheita eterna, sabe? Esse fruto se revela para a eternidade, irmão. Se revela para a eternidade. Como viver a colheita do Senhor em nós e através de nós, que é o tema da palavra. No versículo 35, algumas traduções dizem assim, diz da seguinte forma, olha lá, vocês não dizem só daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os e façam o quê? Vejam os campos. O que o Senhor está nos chamando para fazer nessa noite? Em algumas traduções está levante os olhos, sabe? Levante a sua visão espiritual para ver as coisas, sabe? Vê assim, abre os olhos, aumente seu campo de visão espiritual nessa noite. Pois o que? O Senhor quer fazer muito mais em sua vida. Mas você tem que aumentar o campo de visão. Você tem que levantar os seus olhos. Em algumas traduções está, levanta os olhos e veja o quão grande o Senhor vai fazer. Levanta os olhos, irmão. Levanta, olha para frente. Veja os seus filhos na presença do Senhor. Veja o seu ministério. Olha, meu Deus, uma grande multidão. Um dia eu estava aqui louvando ao Senhor e eu senti um som de uma grande multidão atrás de mim. Uma grande multidão. E eu entendi que era profético. Eu estava muito triste com a igreja. Muito triste, não com as pessoas. Triste com a falta de crescimento da igreja. Cheguei a chorar um final de ano lá em casa, junto com a minha família, alguns amigos. Na hora de falar da igreja, eu chorei. Eu falei, não dá. Mas ao mesmo tempo veio uma voz num culto aqui, soprou um som muito grande, um barulho ensurdecedor de uma grande multidão. E aí eu entendi que não era para mim parar, porque Deus estava gerando uma grande nação. Deus está gerando uma grande nação através de você, mas o diabo está encurtando a sua visão. O diabo está derrubando o seu olhar, mas há uma colheita grande que está acontecendo na sua vida e que vai surtir para a eternidade. Você não pode parar. Você não pode parar.
diante de qualquer circunstância. Então nós vamos nessa noite fechar os nossos olhos e nós vamos orar para que o nosso campo de visão se abra. Costumo dizer para as mulheres que às vezes oram para seus maridos ou noivos: se você não tem fé, não levanta os seus olhos para ver ele lá em cima do púlpito pregando junto conosco, você não vai ver a transformação dele. Se você não tem fé para ver concluída a obra que Deus iniciou na tua vida, sabe? Eu tenho fé, irmão, para ver acontecer na minha vida e na sua vida, mas você precisa unir. A sua fé é muito importante nesse processo, porque Deus está gerando algo em você. Deus está te ensinando a ver as coisas no mundo espiritual. Então, eu gostaria que os seus olhos fechassem, naturais, para que os olhos espirituais fosse ampliado, sua visão fosse ampliada nessa noite. Fala assim para o Senhor: Senhor, é você e Deus agora, irmão. Não sou eu mais que conduzo a tua oração, é você e Deus. Preguei mais de 40 minutos aqui, estourei meu tempo. Agora é você. Você vai falar assim: Senhor Jesus, amplia a minha visão, Pai. Quero ver essa colheita acontecendo na minha vida, no meu ministério, no meu casamento. Pai, são tantos desafios, Pai. Começa a dizer para ele: são tantas coisas, Senhor, são tantos recursos que eu preciso. Oh, Pai, eu levanto os meus olhos para enxergar o Senhor fazendo. Lá na data vai estar acontecendo esse grande milagre. Tem os jovens aqui, tem 4 casamentos, eu já vejo lá grande festa, celebração, alegria deles. A eles contando o testemunho da bênção. Eu já vejo na vida dos líderes de célula, sabe? Eles falando assim: olha, chegou tanta gente lá, tive que multiplicar, pastor, não está dando nem tempo de se acompanhar. Sabe, eu vejo porque os meus olhos já se levantaram para ver. E se os nossos olhos não se levantar para ver, a gente não vai viver a colheita de Deus. Sabe, porque há uma colheita acontecendo em nós, irmão. Nós precisamos enxergar além do que os nossos olhos naturais veem. Amplia a tua visão nessa noite. Fala para o Senhor: Senhor, abre a minha visão. No meu trabalho, no profissional, na minha saúde, Senhor. Na minha saúde eu quero já ver se materializar. Eu vou levar esse exame lá, Pai. E vou estar curado, curada para a glória do nome do Senhor. Eu vou colher essa cura porque os meus olhos já me viram. Os meus olhos já estão vendo, eu já ergui os meus olhos, porque aconteceu uma obra sobre a minha vida, Senhor. E eu creio. Eu gosto muito de falar do Ministério de Louvor local. Nós não tínhamos nenhum tipo de... Pode continuar com seus olhos fechados. Nós não tínhamos nenhuma pretensão de multiplicação, crescimento, faltava cantores, faltava levitas, era difícil. Mas nós começamos a sonhar e projetar, largamos a nossa visão. Não tínhamos um som, não tinha dinheiro para comprar um microfone. Não tinha dinheiro, irmão, para comprar um microfone. Não tinha ofertantes e dizimistas suficientes para manter direito ao aluguel da igreja. Não podíamos pensar em investir o que foi investido, mas começamos a sonhar. Começamos a elevar os nossos olhos lá para frente. Começamos, não, o Senhor vai dar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, diz a palavra. Por que eu não vou crer? Eu vou crer. Se Ele prometeu. Se Ele prometeu a restauração no lar. Ô, irmão, hoje eu vejo, você pensa que às vezes não tem intempéries? Tem dificuldades. Mas você continua crendo, você continua olhando lá para frente. Pessoas vão chamar, negócios serão fechados, empresas serão abertas, portas serão abertas diante de nós, pessoas irão nos procurar, mas há um tempo, nós estamos sendo treinados. Mas a colheita vai chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você quer, o que você deseja do Senhor, mas Deus está gerando uma colheita dentro de você, nesse tempo. É nesse tempo. Quando você anda em fé, você anda assim, sabia? Você anda com a certeza, é tal dia. Eu já tomo posse como se fosse hoje. Você anda feliz, porque a graça te faz feliz. A expectativa é boa. A expectativa de multiplicação é 100 por 1, pastor. É 100 por 1 para aqueles que creem no Senhor. Eu não sei, põe metas. Coloca diante do Senhor as suas metas. Coloca diante do Senhor. Vai acontecer, vai se cumprir.
Tem um grande desafio para os radicais esse ano, um grande desafio para a Rede Família. Irmãos, vai acontecer, vai se cumprir. Deus vai preparar, vai enviar pessoas, vai acontecer. Está marcada a data da tua vitória, mas, levanta os olhos no mais alto e vejam os campos. Vocês estão dizendo que é daqui 4 meses. Eu digo para você levantar os olhos, diz o Senhor. Eu digo para você que os campos estão brancos. Sabe o que é brancos? Tudo pronto para colheita. Os campos estão brancos. Pode sair para colher. Agora levanta os olhos. Seus olhos estão baixos. Se os seus olhos estão baixos, hoje o Senhor está fazendo uma obra nos seus olhos. Para você colher em 2026, em nome de Jesus. Pai soberano, eu oro nessa noite, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Oro, Senhor, para que os olhos se abram, ó Deus, a visão amplie, Pai, para um ano poderoso, a visão amplie, Senhor, para uma colheita grande no Senhor, ó Deus, familiar, em todas as áreas, Senhor Jesus, mas em nome de Jesus, Pai, ó Pai, que o nosso coração esteja na expectativa, não venhamos nós adiar o processo, porque aqui nesse texto o Senhor revela que os discípulos estavam adiando, as pessoas estavam dizendo que era para posterior, o Senhor está dizendo que é para agora, que eu posso sair e colher. E nós vamos colher para a glória do nome de Jesus, Pai. Nós vamos sair para essa colheita, nós vamos pisar, nós vamos sair para o campo para colher e continuar semeando para colher ainda mais, Senhor, no futuro. Em nome de Jesus eu creio assim, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O ministério de louvor vai subir? Nós vamos cantar um hino, vamos louvar ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Gostaria que todos fechassem os olhos por um instante. Bom. Feche seus olhos. Talvez está aqui hoje. A bênção está em Jesus Cristo. A verdadeira colheita está em Jesus. A verdadeira colheita, que Ele está mais interessado, é que a sua vida esteja nele. Que a maior colheita é a eternidade com Ele. Amém? Mas Ele continua abençoando. Nessa noite, talvez você esteja aqui, não entregou a vida para Jesus, não trouxe Cristo para o centro. Eu quero dar uma oportunidade de você levantar a mão onde você estiver, para que você receba a mesma bênção que estava em Isaac, que estava em Abraão, em Cristo, sobre você também. Não aceitou a Jesus, talvez nunca tomou essa decisão, mas hoje quer tomar. Quero te convidar a aceitar o Senhor como Salvador. Ou talvez, temos alguém nessa condição? Em primeiro lugar, deixa eu ver lá no fundo. Acenda só a luz lá da porta do fundo para mim, só para mim ver. Porque às vezes eu fico no escuro e não vejo. Temos alguém? Ou talvez, os demais irmãos podem fechar os olhos. Ou talvez, você está distante, se tornou distante de Deus. Distante não colhe. O Senhor está te chamando hoje para uma restauração, para uma reconciliação. Você quer fazer isso? Levante sua mão onde você estiver. Reconcilie hoje, em Cristo Jesus. Te convido a viver a maior colheita da tua vida. Tua vida nele é a maior colheita. Salvação eterna da tua vida é a maior colheita. É o que Deus quer fazer. Você quer fazer isso hoje? Levante sua mão, eu oro por você. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar então ao Senhor. Vamos louvar a Ele. Cercado em meio a voz, anseio por tua voz a me chamar, a me chamar. Revelas quem eu sou quando estou aqui a te olhar, a te olhar.
És o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo do meu ser. seu ser há um amor crescendo, há um poder sendo gerado. Feche seus olhos e encontre Ele dentro de você. Para os momentos mais difíceis, Ele está aí. Ele está dentro de você. A colheita é Ele aí dentro. É você e Deus. Esquece a pessoa do seu lado. Use esse momento. Crescendo em o amor é Ele. mim. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me, Jesus. Leva-me, Senhor. Leva-me num nível mais profundo, porque eu quero enxergar o mais distante. Não espere um momento, não espere um movimento. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, minha irmã. Comece a falar, Senhor. Consejos Sinta do Espírito. sempre santo. Aleluia. Canta o santo.
clamar o Espírito Santo. Começa a clamar na tua vida, na tua casa, no teu casamento agora, na tua vida, no teu ministério. Começa a clamar o amor. Ele está dentro de você. É seu amor crescente. Explode, Senhor. Transborda, Senhor. Diga para Ele: transborda em mim, Senhor. Fala, irmão, abre a tua boca. Fala: transborda, Jesus. É seu amor que cresce, que cresce, que cresce. Oh, explode, Senhor. É seu amor. Ele é o amor. Ele é a força. Ele é o fogo. Ele é o fogo. Ele está aí dentro, ele é o fogo. Acesse o fogo, igreja. Acessa a colheita dele em você. Coloca a mão na cabeça do teu marido, mulheres. Marido, coloca a mão na cabeça das suas esposas. O fogo vai crescer. O fogo vai crescer na igreja. O fogo vai crescer na célula, irmão. Não tem tempo para dividir, porque o amor está explodindo. O amor está explodindo. Há uma colheita acontecendo. Ninguém pode ir sozinho, mas Ele pode. Cante santo. Tem irmãos que quer o Espírito entrar, mas não abre a boca, Jesus. Oh, Senhor, coopera, Espírito Santo, nessa noite. Vai, Espírito Santo, vai tocando em cada vida, em cada fileira de cadeira dessa igreja agora, Espírito Santo. Toque em cada coração, quebranta agora almas feridas, Senhor. Pessoas que estão desanimadas, Senhor, dizendo que não querem mais. Mas Tu és o amor, Jesus. Transborda agora. Transborda, Senhor. Transborda o amor. Nós somos chamados para transbordar. Somos a Tua colheita. Teu amor está crescendo, Jesus. Vai derramar. Vai derramar. Transborde. Essa oportunidade. Essa oportunidade. Deixa transbordar o espiritual primeiro, irmão. Tira o teu olhar, teu pensamento das coisas materiais. Tira o pensamento lá de fora. Transborda no espírito. Vamos lá, vamos. Vamos insistir um pouquinho na oração. Podemos insistir um pouquinho na oração? Podemos? Amém? Comece. Senhor, em nome de Jesus, quero transbordar esse amor. Esse fogo que não deixa apagar, que não deixa parar. Eu quero, diga eu quero. Começa a falar eu quero. Abre a boca, começa a falar eu quero. Na minha casa, na minha saúde, na minha vida. É para todos, é para todos, é para todos, é para todos, é para todos. É para você, é para você, é para todos, é para todos. Nessa noite, é o fogo, é o amor que está dentro de nós, está crescendo, vai crescer. Cresce mais, Senhor, cresce mais, Senhor, cresce mais. Gera santidade, gera santidade, gera cura, gera santidade, Senhor, gera colheita, gera transformação, Senhor, gera um milagre, Senhor, gera nas nossas vidas, Senhor. Espiritualmente sejamos fortes, Senhor, espiritualmente sejamos poderosos, Senhor. Chega a Tua presença, chega a Tua glória, Senhor. Eu não vou sair desse culto da forma que eu entrei, Senhor. Eu não quero. Comece a dizer isso para Deus. Eu quero sair daqui da forma. Eu quero sair daqui derramando. Eu quero sair transbordando. Quero sair transbordando amor. Quero sair transbordando amor. Quero sair transbordando amor. Quero sair daqui, Jesus, diferente. Igual quando eu encontrei contigo a primeira vez. Oh, toda barreira, toda casca, todo mal, toda coluna, todo impedimento, cai por terra agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Descendo. Declare isso.
gostosa. Oh, irmão, o amor te move. O amor te move. O amor dele transborda. Com a questão de tempo, a colheita exterior vai acontecer. Vai precisar acontecer interiormente. Precisamos aprofundar nisso. Precisamos aprofundar. Pastor, é que eu tenho um pouco de vergonha e timidez. Irmão, larga isso para lá. Nada de timidez ou vergonha. Nós vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. A receita, porque muitos decolam, é isso. O amor, ele explodiu. Passou. É maior do que eu. É maior do que a minha razão, do que o meu conceito. O amor de Jesus, ele transbordou. O amor de Jesus passou dos limites. Tem como segurar mais. Não tem, mas tem pessoas que eu sinto. Vou falar porque eu sinto a igreja. Segura. Não deixa. Fica ali segurando, sabe? Segurando o quê? Segurando o quê? Transborda, irmão. Fica segurando. Fica ali, não, será? Será que eu posso pisar? Em Jesus você pode pisar confiante. Em Jesus você pode se lançar no nível mais profundo do seu ser. Você pode se lançar. Em Jesus você pode. Num casamento, num relacionamento, muitos fazem isso. Aí se frustra. Faz primeiro em Jesus. Se lance primeiro nele. Você vai ver que a colheita exterior, ela vai acontecer. Consequentemente, o amor transborda. O amor transborda. Eu vejo isso em algumas pessoas. O amor já transbordou. Quando o amor transborda, não existe palavras. Quando o amor transborda, que importa o que aconteça? Fala a verdade, irmão. Que importa se dá um pouquinho mais de trabalho? Que importa se alguém não está gostando? O amor transbordou. O amor transbordou. Não tem volta. Caminho sem volta. Onde você vai, você transborda. Você leva o amor. O amor transbordou. Mas eu sinto, irmão, pessoas na nossa igreja, desculpa, vou ser muito sincero, anos segurando, anos, segurando o transbordar. Eu te convido hoje, em nome de Jesus, chega lá na tua casa. Você não quer transbordar aqui? Porque o culto já vai se encerrar. Chega lá na tua casa, ajoelha do lado da tua cama, transborde no Senhor, na presença dele. Às vezes eu transbordando no carro, choro, irmão, choro, mas é como um combustível, sabe? Transborde nele. O que tem? Deixa as coisas acontecer, mas a pessoa fica segurando. Quanto mais segura, menos colhe. Tem medo. Jesus, nós não precisamos ter medo. Não tenha medo. Vai ser bom demais. A viagem com ele vai ser poderosa. Em nome de Deus. A colheita vai ser numerosa, produtiva. Amém? Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Jesus. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pode acender as luzes. A pastora Tati, não sei se ela vai descer, ela está hoje com os kids. Mas de vez em quando ela me dá uma aula em casa. E esses dias foi uma aula assim, na verdade foi ontem. Ela falou assim, transborda, não tem medo de fazer, não tem medo de avançar, de querer ver o bem, e das crianças. Ah, não está pronto uma coisa, outra, vamos lá. Não tem tempo ruim, irmão. Quem transbordou não tem tempo ruim, pastor. Não tem tempo ruim, tudo tá bom. Tudo tá bom. Colheita acontece. Entendeu? Você tem certeza. E ela, uma lição, ela nos deu, às vezes nos dá em casa, porque eu falo, às vezes porque o coração ainda está retendo, né? Está restrito, está segurando. E quando nós seguramos, não flui. A verdadeira adoração, ela tem que sair de dentro para fora, de forma poderosa, amém? Em nome de Jesus. Então chega lá na sua casa, ajoelha lá, antes de você ir, se entrega um pouco lá no Senhor, reflete um pouco na palavra. Fala, Deus,
Me dá uma semana de uma experiência nova, eu te peço, em nome de Jesus, amém? Você vai ver, Deus vai florescer, Deus vai te dar uma colheita. O amor dele vai ser exagerado, é derramado de forma exagerada na sua vida, amém? Amém, nós vamos orar, permita orar, desculpe o nosso horário ter estendido um pouco. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado, te dou graça pela minha vida, pelo ministério de louvor, pelos nossos irmãos, por cada ministério, por cada vida que está aqui. Eu oro a Deus pelos irmãos que estão conosco pela primeira vez, sejam contagiados por essa palavra, achem força no Senhor, nesse amor que flui do Espírito, não da carne, do Espírito, esse amor que flui para a eternidade, um amor ilimitado, um amor poderoso. Senhor Jesus, derrama na tua igreja, tenhamos uma semana poderosa, uma semana de vitória, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Assim nós cremos, Senhor, no teu milagre, no teu poder, na tua glória, tua graça, em nome de Jesus, amém? Amém? Estenda as mãos à frente, permitam me dar a bênção apostólica. Os irmãos que estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, voltem mais vezes. Vou pedir para que os líderes, o pastor Ricardo, se puder, os líderes de célula, né, que estiverem na igreja, cumprimenta o nosso irmão que está pela primeira vez. Quero te dar um presente. Levanta sua mão aí. Vou pedir para que 2 líderes, vai lá dar um abraço nele agora. Ó, o Adailton já está lá. Tem uma irmã aqui conosco pela primeira vez. Vai uma líder nela, dá um abraço nela, por gentileza. A Daiane está perto, a Dani. Cadê a outra irmã que está ali? Cadê uma líder para ir lá dar um abraço nela? Isso. Em nome de Jesus. Já aproveita, pega o telefone, marca, chama para a célula. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com toda essa igreja, não só hoje, mas eu oro para que seja sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos, vão na paz do Senhor Jesus.